O primeiro tempo é mais ou menos o que fez o Jorge Jesus contra o Fluminense, né? Dominou, massacrou, teve oportunidades, faz um gol aos 14 minutos, desmonta o sistema defensivo de qualquer adversário. Mas no Flamengo que se consolida como um grande camisa 9, como um grande artilheiro. A nação tem que festejar realmente, o Flamengo está de vento em popa, né? Céu de brigadeiro pro Flamengo. Jogando muita bola realmente o Flamengo, teve cartaz, teve gol do Gabigol, 3-0, venceu o Mengão, venceu o jogo contra um Atlético Paranaense bastante modificado em relação àquele Atlético campeão da Copa do Brasil, a ausência de 4 jogadores fundamentais, entre eles o principal jogador do ano passado, o Bruno Guimarães, que foi pro União da França. Primeiro gol, assistência do Gabigol, gol do Bruno Henrique. 14 minutos de jogo, 14 minutos de jogo. Aí o vacilo da zaga, né? Márcio Azevedo. Ali quem falhou, hein, Paulo Lima? Márcio Azevedo deveria ter estufado. Faltou futebol para ele, né? Faltou o peito do futebol, para fazer aquela levantada lá na ponta da rede, né? Para quem vem de trás dar um bom cabeceio, né? Ou pelo menos matar a jogada com categoria. Que vacilo, né? Que vacilo. Quarto jogo do Flamengo com os titulares na temporada, 11 gols. O 11º gol vai ser o do Arrascaeta no segundo tempo da final da Supercopa. E o Jorge Jesus mantendo e essa coisa, aquele chutão, né? É um chutão que sai como passe, né? Mas é um time muito engatilhado. Exato, muito certinho, né? E olha como corre o Bruno Henrique, né? Detalhe que eu ia falar, Paulo Lima, 11 gols, ok? Em 4 jogos. Em 10 deles, em 10 deles a participação justamente do Bruno Henrique e também do Gabigol, seja dando assistência ou marcando o gol. Gabriel, porque o Bruno Henrique participou desse gol do Arrascaeta também. Lógico. Então, de todos os gols que a equipe titular do Flamengo marcou, em todos eles a participação dessa dupla que foi sucesso em 2019, ao que tudo indica, vai seguir fazendo muito sucesso em 2020 também. Daqui a pouco a zona mista lá do Mané Garrincha, o nosso repórter, o Ricardo Lai, está marcando presença, acompanhando de perto toda a festa dos flamenguistas no Mané Garrincha, na capital do Brasil, em Brasília. Quase 45 mil torcedores. Né? 45 mil torcedores. Quase, 44 mil. É pouco a gente confirma o número certinho, mas é mais ou menos isso mesmo. E a gente vai, Paulo Lima, ao vivo com o Ricardo Lai, trazendo os personagens do primeiro título do Mengão. O jogo em si, Paulo Lima, a sua análise desse 3-0 Flamengo para cima do Atlético Paranaense. O Atlético mudou também de treinador, né? O Thiago Nunes não é mais o treinador do Furacão, é o treinador do Corinthians. E o Dorival Júnior teve a primeira experiência dele à frente do Furacão. O primeiro tempo é mais ou menos o que fez o Jorge Jesus contra o Fluminense, né? Dominou, massacrou, teve oportunidades, faz um gol aos 14 minutos, desmonta o sistema defensivo de qualquer adversário. Mas o volume de jogo, a intensidade, a qualidade técnica do grupo, né? O sistema todo adotado pelo Jorge Jesus, que deixa o Flamengo muito eficiente no ataque, é o que assombra, né? Os adversários entram assustados, acuados, né? Completamente retraídos, retrancados, tentando segurar o Flamengo, e é impossível, né? A qualidade técnica e, acima de tudo, ainda conta com aquele famoso ajudinha do adversário, né? A bola do Márcio Azevedo é triste, né? Ele dá de peito para o goleiro, e aí virtude do Gabriel Barbosa, que está linkado no jogo, que está ligado na parada, se antecipa, limpa o Santos e faz o segundo gol. O Flamengo volta para o segundo tempo, até muito se falou, né, depois do jogo, que faz 2-0 e relaxa. Eu não vi bem assim, não. Eu vi que o Atlético voltou para o segundo tempo um pouco mais motivado, um pouco mais ofensivo, né, tentando ser, e teve até chance, teve bola no travessão, teve algumas jogadas mais eficientes, teve alguns sustinhos lá para o Diego Alves, nada que pudesse tirar o brilho da vitória do Flamengo, muito pelo contrário, nem susto, mas susto, o Flamengo não passou. E aí depois daquela arrancada mortal do Bruno Henrique, né, o Flamengo jamais retraído, esperando realmente dar o bote no contra-ataque, faz a jogada de velocidade e, para coroar esse título do primeiro do ano, o gol de um cara que foi destaque na temporada passada ao lado do Gabriel Barbosa e do Bruno Henrique, que é o Arrascaeta, uruguaio também, sem dúvida nenhuma, desse tripé que o Flamengo tem de ataque aí. Hoje em dia você pode dizer, qualquer um dos três pode ser apontado como um dos melhores do futebol brasileiro, indiscutivelmente. 5 milhões de reais a premiação para o campeão da Supercopa do Brasil. Esse é o valor que o Flamengo embolsa já nos primeiros dias do ano de 2020. Investiu, se reforçou ainda mais o atual campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil. A gente lembra, daqui a pouquinho tem a Recopa Sul-Americana, tem a Taça Guanabara, o Flamengo vai disputar a final. E a gente vai daqui a pouquinho ao vivo ouvir os personagens desta primeira conquista do Mengão no ano de 2020. Ao longo da semana, muita polêmica
polêmica, soberba do Jorge Jesus. Para mim, viu, Paulo Lima, ele simplesmente foi sincero. Disse que, de fato, aquilo que todos nós, muitos da imprensa, né, vem dizendo há bastante tempo, que o Flamengo está em outro patamar e logo na primeira decisão de 2020, para mim, ficou evidente que é um outro patamar mesmo, outro patamar, como diz o Bruno Henrique, e que a galera vai ter que correr muito atrás desse Mengão, que se reforçou ainda mais para 2020, Paulo Lima. Não tem a menor dúvida disso, né? Quando você fala na declaração do Jorge Jesus, é o jeito de ser dele. Você pode gostar ou não gostar do seu ponto de vista, mas é o momento, né? Quando você está em alta, quando você está na efervescência, quando você está no topo, quando você está no pódio, no lugar mais alto, você se enche de soberba e se enche exatamente de tudo aquilo que a gente espera de um vitorioso. E ele é um vitorioso no comando do Flamengo. Com esse Flamengo ajustado, com esse Flamengo exageradamente milionário, pode ser que seja muito duro dizer que é um Flamengo milionário, mas é o primo rico do futebol brasileiro hoje. Falamos isso recentemente do Palmeiras. O Palmeiras era o primo rico, né, com apoio, aposta financeira da sua patrocinadora. Hoje o Flamengo toma conta. O Flamengo hoje é a moeda do país. Quando você fala em futebol, a moeda hoje do país, a moeda que tem não é o euro, não é o dólar, não é nada. A moeda é o Flamengo. O Flamengo hoje é a moeda do país em termos de qualidade técnica, de capacidade de organização, de investimento, de time, de organização tática, de comando, diretoria, tudo. Tem um peso que a gente pode botar nessa moeda do futebol. Esqueça a tragédia do Ninho do Urubu. Isso é uma outra história. Isso é uma outra área civil, criminal, isso é uma outra história que tem que ser resolvida. Mas a bola, o futebol, o esporte, o Flamengo vem sendo o dominador acima de tudo. Jorge Jesus hoje foi fazer substituição lá aos 30 e tantos do segundo tempo. Manteve o time titular, manteve a convicção dele, bota os melhores para jogar, tem que dar ritmo, lógico. Olha só, o Flamengo com o Jorge Jesus é o quarto jogo? Quarto jogo dos titulares, né? Quarto jogo dos titulares. Do time campeão brasileiro. Então, quarto jogo dos titulares. Você vê que nem pensar em descansar ele está dando. Os caras voltaram agora no mês de fevereiro e já estão jogando. Em altíssimo nível e também em altíssima intensidade. E às 11 horas da manhã de Brasília, hein? Com aquele calor que faz no Planalto Central, na capital do Brasil. Números do jogo, gente, o Flamengo teve mais posse de bola, 50,3% de posse de bola contra 49,7%. Ficou bem disputado ali, o Flamengo com um pouquinho mais de posse de bola. Finalizações, o Atlético finalizou mais que o Flamengo. Olha só, o Flamengo teve 7 finalizações, 3 no gol, marcando 3 gols. Em compensação, o Atlético finalizou 13 vezes ao gol e acertou somente 3 no gol do Diego Alves. E, portanto, o Flamengo, senhor do jogo, mas com esse detalhe, né, Paulo Lima? O Atlético assustou também o Flamengo, de certa forma. Tempo. Né? No segundo tempo, teve bola no travessão, teve uma participação dali do Diego, o Rony passou a ser um jogador mais ofensivo, mais agressivo, mas é o que se esperava, né, do time que sai com adversidade no placar de 2-0, sem jogar, sem ofender o adversário, no caso do Flamengo, dentro do seu campo de defesa. No segundo tempo tem que tomar uma posição, tem que tomar uma postura. Opa, vemos aqui o quê? Para ver o Flamengo jogar? Não. Vamos para o jogo. Então, aí também entra essa questão toda que se fala que o Flamengo fica, não de salto alto, mas que fez 2-0, está tranquilo no jogo, sossegado. Então, fica esperando o adversário se mexer para não bote futuro, como foi o bote do Bruno Henrique, na velocidade, né? Vai para o arranque, vai para o sprint final, leva até dentro da pequena área, praticamente, o Santos faz a primeira intervenção e ali mata o jogo 3-0, não tem o que discutir. Mas enquanto teve, até mesmo depois do 3-0, uma vontade, uma necessidade de pelo menos um golzinho, o tal golzinho de honra, o Atlético Paranaense foi atrás. Mas esse Flamengo, hoje em dia, é o que eu disse, não tem nada que se discuta a qualidade técnica do Flamengo em todos os sentidos, mérito esportivo no campo de jogo, no campo de bola. Do time campeão brasileiro, do time campeão da Libertadores da América, apenas a ausência do Pablo Mari. Gustavo Henrique, você gostou, Paulo Lima? Tem gostado de ver o ex-zagueiro do Santos vestindo a camisa do Flamengo? Esse entrosamento com o Rodrigo Caio já tá legal, precisa melhorar? Lembrando que o Rodrigo Caio ficou fora. Primeiro jogo dos dois. Primeiro jogo dele, né? Isso. Mas pelo que você viu nesses 90 minutos, da Liga ou vai ter dificuldade, de repente, para ajustar? A grande liga chama-se Rodrigo Caio. Você vê que o Pablo Mari chegou, se ajustou no sistema defensivo, com o Rafinha, com o próprio Rodrigo, né? Queira ou não queira, com o Felipe lá. Essa defesa é uma defesa de altíssima qualidade, né? Começa por um goleiro internacional, muito tempo na Europa. Traz 2 laterais campeoníssimos por onde passaram no futebol europeu. Rafinha hoje jogou muito, né, Paulo? Então, e elogiadíssimo, já se fala já na possível futura convocação dele para a seleção brasileira. Se você for pensar no momento, hoje, é um cara que tem brecha, sim. Está com qualidade técnica, está em forma física excelente.
excelente forma técnica desde a temporada passada. Já há algum tempo já se fala nele como um jogador de seleção brasileira, nunca teve muitas oportunidades, poucas vezes foi chamado, mas hoje é um cara que tem vamos dizer assim, esse corredor pela frente.